Bom, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade e justiça, te agradecemos por esta oportunidade de estudo, e aqui estamos reunidos em teu nome, a fim de aprimorarmos cada vez mais o nosso ser, através do estudo da doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por vós. Dai-nos a tua paz, Senhor, abençoa nossos lares, abençoa nossas casas, nossas famílias, para que possamos ter um bom proveito do estudo de hoje. Que assim seja. Bom, pessoal, como alguém conseguiu ler o prefácio que eu mandei? Eu li. Então tá ótimo, que bom. Então, assim, vamos... A Neia aí, ó. Fala, Neia. Oi, Neia, tudo bem? Boa noite. Boa tarde, hoje é tarde ainda. Boa tarde. Tá. 5 horas. Tá bem escuro. Bom, aí, vamos tentar fazer uma seguinte dinâmica aqui. Vamos tentar... Eu fiz alguns slides com os recortes desses trechos que a gente leu. Então, assim, de cara, tipo, eu e a Alessandra, a gente vai estar passando esses slides, falando o que a gente entendeu. A Alessandra leu o livro todo, eu ainda não li o livro todo, eu estou no início ainda, como vocês, mas como a Alessandra já leu o livro todo, então talvez ela possa contribuir com algumas coisinhas aí, que talvez lá na frente ela saiba, a gente não saiba ainda do livro. Gente, o Everaldo tá com a cara do Léo, eu levei até um susto agora. Misericórdia! Gente, falei, Jesus, o Léo tá participando também. Eu não tô vendo o seu Everaldo, não. Só tô vendo a Neia. Tá vendo, não? Tá do lado dela. Aqui ela tá do lado dela. Meu Deus. Agora ele fica na parte de cima. Socorro. Tarde. Então, assim, para a gente não se... eu vou estar compartilhando a tela aqui para vocês e vamos ver se a gente consegue acompanhar todo mundo certinho, tá bom? Eu fiz aqui um esboçozinho. Vocês estão vendo? Sim, senhor. Vai se vai melhorar. Melhorou? Melhorou, para mim tá bom. Para mim tá a mesma coisa. Não melhorou nem piorou, tá igual. Então a gente vai iniciar agora o estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o último livro do Divaldo Pereira Franco, e ele é um livro do Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Psicografia do Divaldo é do Manuel Filomeno de Miranda. Então, logo no prefácio, nós temos essa primeira frase. Estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Então, dentro da doutrina espírita, essas frases, essas anunciações, momentos que são chegados, é bem comum, principalmente na Gênese, e na Gênese tem um aprofundamento sobre esse aspecto, né, desses tempos que são chegados, né, os sinais dos tempos. É bem interessante para quem depois quiser se aprofundar. Lá na Gênesis tem muita coisa sobre isso. E o prefácio, ele inicia com 2 questões do Livro dos Espíritos, que servem para introduzir todo o contexto do livro, na verdade. A questão só um instantinho, Alessandro. Só um instantinho. Você vai passar esses slides? Estou passando os slides, depois eu passo para vocês também, tá? Ah, tá legal. Vai passar aqui, só tá a capa do livro aqui, e os slides pequenininhos, para mim, pelo menos, não está dando para ler. Está todo mundo vendo só a capa? Eu só estou vendo, os slides estão pequenininhos lá, mas mesmo aumentando, eu não consigo enxergar, não sei. Espera aí, vamos ver se eu melhoro isso aqui, então. E agora? Quando você clicar no próximo slide, vai aparecer. Agora tá tranquilo. Tá ótimo. Então, continuando aqui, o Livro dos Espíritos, ele vai falar dessas 2 questões, 791 e a 792. A primeira questão é: a civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que hajam produzido? Resposta: sim.
quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Importante essa frase, tá? Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Pois, aqui, ó, o fruto não pode surgir antes da flor. Então, nessa questão, a gente vê uma certa ordem no processo evolutivo, onde a inteligência ela vem antes do moral. Isso enquanto sociedade, tá? Então, a gente está observando que existe uma lógica no processo evolutivo, que a inteligência se aprimora, tanto é que existem muitos de nós que utilizamos a inteligência de forma equivocada, e, através dos nossos erros, né, a gente acaba construindo uma moralidade através do processo de expiação, de causa e efeito. E a questão 792, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? A resposta é muito legal. Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. E essa resposta, ela faz no sentido de, olha, a gente não conseguiu tudo aquilo que nós deveríamos conseguir porque nós não queremos. A resposta é essa. Ainda não estamos dispostos, não temos disposição, nós não queremos alcançar esse bem ainda, isso falando enquanto sociedade, tá? Todo mundo vê no próximo slide evolução da inteligência? Sim, eu estou vendo. Então, aí o Manuel Filomeno de Miranda, é um texto do prefácio dele, ele fala o seguinte, inicia o texto falando assim: a civilização terrestre alcançou um nível de valor no que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência, e vem utilizando programas para a solidariedade geral e no sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comodidades disso defluentes. E o que é esse primeiro parágrafo, no nosso entendimento, está colocando aqui, que o Manuel Filomeno de Miranda está dizendo? Que, olha, a humanidade, ela está evoluindo. A humanidade evoluiu bastante no que diz respeito ao aspecto intelectual. Só que nós, até hoje, conseguimos conduzir o nosso processo de evolução com um único objetivo. Qual é esse objetivo? Conforto, comodidade. E é natural que isso aconteça. É natural porque nosso bem-estar, instintivamente, todos nós buscamos o nosso bem-estar, nós buscamos o conforto, buscamos as comodidades. Só que isso vai nos levar a um outro ponto que o texto do Manuel Filomeno de Miranda vai se aprofundando. Lembra que a gente grifou a palavra comodidades porque tem um aspecto importante aqui. O que é essa busca pelas comodidades? Mais um trecho também foi destacado, que diz o seguinte: a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão, dos sofrimentos em geral. Ou seja, a sociedade está buscando todo o desenvolvimento tecnológico, todas as conquistas, para compensar todas as nossas mazelas e, de alguma forma, fazer prolongar a vida terrestre, ou seja, o momento do agora. Então, toda a busca da ciência, e isso também é um outro campo de discussão, por que a ciência ela não explora os campos espirituais, os aspectos espirituais, que o espiritismo já explorou isso no século XIX? Porque não exatamente. Exatamente. Isso não rende nenhum aspecto financeiro, não é interessante por agora, não é interessante para o mercado, então não há fomento, não há incentivo. Bom, a faina para fruir comodidades leva. Ou seja, a faina, o trabalho para gozar, a busca para fluir, ou seja, para gozar as comodidades, todo o trabalho que se tem leva, aí são as consequências.
ao tormento egoísta do abuso do poder, que a gente observa muito em nós, quando, aquela coisa, né? Você conhece aquele indivíduo quando você dá poder a ele. Então, aquele irmão é muito bonzinho, muito legal, muito tranquilo, mas você dá um pouquinho de poder a ele e ele começa a colocar as garrinhas de fora. Então, o poder, ele vamos dizer assim, ele corrompe muito o indivíduo. A gente observa muitos irmãos nossos, e nós também, na busca por poder. Seja na nossa família, para ser o chefe da família, ou ser aquela pessoa que provê tudo, seja num grupo religioso, que quer ser o diretor, o presidente, ou sei lá quem for, que tem um cargo, às vezes é mais importante do que a atividade, muitas pessoas buscam um cargo, e por aí vai, até em níveis mais altos, como questões políticas, e capital, financeiro, enfim. A indiferença pelos sofrimentos existentes, que também é uma outra chaga, porque na medida em que nós vamos buscando comodidades para nós, a gente esquece da solidariedade, a gente esquece de evoluir para o próximo. Então, o sofrimento do outro não nos interessa, e também o desrespeito aos deveres que a vida impõe a todos os seus membros. Ou seja, a gente acaba começando um relacionamento não cordial, desrespeitoso para com todos. Até aí tudo bem, gente? Estou indo muito rápido. Ok? Podemos continuar. Alguém quer acrescentar alguma coisa até agora? Está tranquilo. Oi? Tranquilo? Então, vamos lá. A Lê quer falar alguma coisa? Não. Então, tá bom. Continuando aqui com o nosso outro ponto, já aí, continuando também do prefácio, diminuídas as distâncias físicas em face do precioso recurso das comunicações virtuais, das viagens aéreas, a Terra converteu-se em uma aldeia global, facilitando os relacionamentos e os comportamentos ávaros, cada vez mais exigentes. Estamos todos conectados. E é exatamente isso que estamos fazendo agora, né? Então, estamos através de um recurso, através da internet, nos reunindo, isso diminui as distâncias, só que não é só isso. Se a gente observar essa imagem, né, nós temos meios de transporte, temos a simbologia aqui de pontos turísticos, que todos eles podem hoje ser visitados dentro de casa. Hoje a gente conta com muitos recursos que encurtam as distâncias. Exatamente. Isso, tudo está muito próximo. E a gente está deixando de ser uma aldeia isolada, né, e nós, enquanto sociedade, vamos ser uma aldeia global. Se todos estamos conectados. Estamos hoje conversando com pessoas do mundo inteiro. E esse tem sido um mundo de irrisões, das irrisões. O que são irrisões? É o deboche, é o escárnio. A gente acaba vivenciando isso. A ânsia do domínio na política, na sociedade, na economia, infelizmente, tem facultado condutas insanas e desonestas, empurrando as massas desventuradas sempre em volume mais expressivo para a miséria absoluta. É um outro trecho do prefácio do Manuel Filomeno de Miranda que representa essa imagem aí, ó. Essa imagem é muito simbólica, porque ela traz ali as palavras-chave. O abandono, a fome, a doença, a ganância, que são representações exatamente dessa sociedade doente que a gente está vivenciando. Nós não estamos vivendo numa sociedade saudável. Estamos observando e sentindo na pele, não poucas vezes, essa sociedade doente que estamos vivenciando aqui, nesse momento. Há fantasmas que apavoram em toda parte. Então, o Manuel Filomeno de Miranda ele enumera alguns pontos que são muito importantes para a gente
acaba muitas vezes desapercebidos, que são esses. Olha, as crianças hoje, amadurecidas precipitadamente, sem viverem a infância, logo são iniciadas nos jogos mórbidos dos prazeres, adquirem hábitos doentios e prematuros, enveredando pelas drogas alucinógenas e pelo sexo desvairado. Então, as crianças hoje, que estão num mundo muito mais acelerado do que nosso, quando nós éramos crianças, elas estão condicionando as suas mentes, o seu cérebro, como é que eu posso dizer? A fatores muito mais rápidos, ou seja, você está pegando hoje acelerados, a palavra é essa. O mundo deles está muito mais acelerado do que o nosso era enquanto éramos crianças. Então, é o celular, são a televisão, são todos os recursos que hoje também tecnológicos, que você não consegue também tirá-los, porque hoje todos nós precisamos da tecnologia, mas também precisamos medir até que ponto isso é saudável ou não, e precisamos também saber educar e trabalhar as crianças nesse aspecto. Também você não vai proibir, acabou, não vai mais mexer em celular. Será que é o melhor caminho? Será que nesse contexto não é o melhor você utilizar a tecnologia para auxiliá-lo a ter discernimento para saber o que é bom, o que não é bom, para saber ele ensinar, educá-lo a saber, dentro desse contexto virtual, desse contexto tecnológico, para que ele possa aprender a saber o que é bom e o que é ruim. A gente tem esse questionamento, porque vocês sabem que a gente é pai de 2 crianças que estão vivendo isso. E não é fácil. Não é fácil. A gente, às vezes, a metodologia que nós utilizávamos no passado não funciona para a metodologia de agora. Porque no passado era muito mais simples, não tinha nem televisão. Na minha época até tinha televisão. Hoje, eles é que decidem a programação que vão assistir. Na nossa época, a televisão colocava para a gente a programação que é a televisão e ia mostrar para a gente. Hoje, não. Hoje, eles escolhem. Outro dia, o João chegou para a gente, para a Alessandra, e falou, olha, como é que pode vocês não escolherem o que vocês querem ver? Se você parar para pensar, ele está certo, né? Como é que a gente antes não tinha essa opção de escolher aquilo que eu quero ver? E hoje a gente vive numa situação que isso é muito perigoso. A gente sabe que as crianças não têm o discernimento, né? Entre aspas, a maldade que os adultos possuem, muitas coisas são perigosas nesse sentido. E aqui tem os idosos, em quase desamparo total, considerados exemplos da decadência orgânica e da fatalidade do envelhecimento, a caminho da morte, que parece atrasada de cumprir o seu dever. O que esse trecho está dizendo é que a sociedade ela vê o idoso hoje como um peso, que tem mais que morrer mesmo, porque é a Previdência Social que está falindo. Os governos hoje mostram isso. Olha, a Previdência, o Brasil está quebrando por causa da Previdência, está quebrando por causa dos velhos, porque os velhos estão um custo para o Brasil, para o mundo, então os velhos têm que morrer. Então a sociedade, indiretamente, está colocando na nossa mente que ser velho é ruim. E eu queria colocar uma questão para debate, se for possível. Hoje, com esses avanços tecnológicos, é uma situação até que as crianças hoje acabam soltando, né? Que o fato de os mais novos terem o domínio da tecnologia dá um falso, até assim, uma sensação de poder, de sabedoria, né? Das próprias crianças, adolescentes também, que acabam desmerecendo a sabedoria que as pessoas que viveram muito mais tempo, passaram por muito mais situações e com isso têm muito mais sabedoria da vida, acaba hoje sendo algo quase que esquecido, né, pela geração atual, né? Assim, a sabedoria do mais velho sendo substituída pelo domínio da tecnologia na mentalidade, né? Tem até um dos livros de Augusto Cury, ele fala um pouco sobre isso. Sobre essa de olhar para o vovô, ao invés de olhar com respeito, né, da sabedoria, vivência que o vovô teve, virar e falar, mas você não sabe o que é, né? Isso, você não sabe? Porque como
quem hoje está já na maturidade, não viveu a juventude, a parte da vida adulta, mergulhado nesse mundo tecnológico, eu sou muito analógica, entendeu? Muita coisa não, né, eu fico rateando. Eu sou boa de fazer texto no computador. Idêntico. Não me dá um Instagram na mão. Eu não tenho conta no Instagram. Estou tendo que ser forçada. Eu vou pagar alguém para fazer para mim, porque eu não sei mexer naquela ferramenta, não tenho paciência, nem sei mexer. Minha mãe, né? Como é que é? As dificuldades em lidar, às vezes com coisas que o Alessandro vem ela, com aquela dificuldade, às vezes vem me perguntar, eu também às vezes dou aquela, não sei, o Alessandro vem, pá! E as crianças, outro dia aconteceu. E olha, você sabe isso. Você nem sabe de nada da vida. Eles associam o domínio da tecnologia com saber sobre tudo da vida. Há essa mistura, né? O livro... Mas olha só, Alessandra, olha só um detalhe. É por isso que hoje nós temos visto tanto suicídio de jovens e adolescentes. Por quê? Porque quando eles percebem que a tecnologia não dá essa maturidade para eles se decepcionam tanto que acabam desistindo da vida, porque eles estão investindo muito nisso. Eles não sabem mais compactuar com o colega cara a cara. Ele só sabe compactuar com o colega virtual. Na realidade, isso é muito ruim. A gente tem que dar um parâmetro para a criança. Eu, por exemplo, eu tenho um neto de 6 anos que, igual o João, acha que sabe tudo. Só que essa maturidade que eu, que Selma, que Socorro, que Cecília, que João Bosco, Isis até também, né, já adquirimos com a nossa vivência, com o que nós sofremos, com o que nós passamos no nosso dia a dia, nunca a internet vai dar, nunca. Porque não tem como a internet demonstrar sentimentos. É por isso que... no caso, uma vivência. Então, às vezes, aqui, eu tive muita dificuldade no ano passado, porque desde o ano passado eu estou dando aula online. Então, eu sou ainda um zero à esquerda ainda. E, às vezes, a minha filha, você é burra. Eu falei, me respeita, sabe por quê? Se você tem um computador, se você tem um celular, foi a burra que te deu. Então, você tem a obrigação de me ajudar, sim. E outra coisa, ela faz tudo para mim. Tudo. Eu só monto o plano de aula, ela digita, entendeu? Mãe, eu já programei, mãe é isso, mãe é aquilo, porque no começo, quando ela começou a querer tirar onda, eu cortei a dela. Se você tem um só para você, eu tenho um só para mim, porque eu comprei com o meu dinheiro. Então, você tem... eu estou te sustentando, né? Se você está empregada, é porque eu estou te ajudando. Falei isso mesmo, porque você depende do meu dinheiro. Entendeu? Então, eu comecei a rebater muito ela indo, até uma hora que ela sentiu que não tinha mais como argumento. Ela, de vez em quando, ela começa, vai começar, e ela, entendeu? Normaliza. É assim, eu sei, cada pessoa, né, cria seu filho do jeito que acha melhor, mas eu sempre falo para os responsáveis o seguinte: ele tem que ter um limite. Se ele tem tempo para jogar, tem tempo para ficar no Zap, no Face, ele vai ter que tirar um tempo para estudar, para ele fazer os exercícios dele. Que tem aluno que chega... Eu posto o exercício, a Marcela posta para mim, que nem sou eu, posto o exercício 7 horas da manhã, para mim fazer a correção lá para 2 horas da tarde. Aí o aluno fala, eu não vi o exercício. Eu falei, mas você viu que eu te vi você no Instagram, eu vi você no Zap, eu vi você no Face, quer dizer, você não teve tempo de fazer atividade, que é o importante. Você pode entrar no Zap, no Face, a hora que você quiser, mas o seu exercício tem que ser em primeiro lugar. Teve um dia que eu estava finalizando com um aluno, e a mãe atrás do aluno batendo palma. Porque eu tinha vontade de falar, tudo que a senhora falou com meu filho, eu tenho vontade de falar, mas eu não consigo. A senhora está de parabéns que a senhora conseguiu. Eu comecei a rir. Quer dizer, ela não conseguiu ficar em casa, não conseguia, né, dar um limite ao filho, e eu, durante a aula, eu sinalizei ele. Entendeu? Então, assim, no livro dos Espíritos, hoje em dia tem que trabalhar. Então, às vezes, eu falo, me desculpa pelo estar falando dessa forma, desse jeito, mas eu estou vendo o lado do seu filho, entendeu? Ele é um aluno, e assim, eu estou sinalizando ele que mais tarde isso vai ser uma dificuldade para ele.
Entendeu? Tem responsável que até fica calado, eu percebo que não gosta, mas eu sempre sinalizo, porque assim, é o meu dever, a minha obrigação, né, como professora. Entendeu? Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui à apresentação, tem mais um ponto, há mais dois, na verdade, né? Os paradoxos, ou seja, as contradições morais e as doutrinas estapafúrdias, absurdas, gozam de cidadania. Ou seja, são muitas questões que a gente para observar, muitas novidades, novidades. Modismo. Muito modismo agora. Muito modismo. Exatamente. Tudo agora é moda. Outro dia eu trabalho numa editora, vocês sabem, e uma autora lá que está considerando ser uma autora muito moderna, ultra moderna, que é a autora que ela estava dizendo que o casamento está fadado a acabar e que agora é o poliamor que vai substituir o casamento, ou seja, que não vai ter mais o casal e que as pessoas elas vão ter relacionamentos com tudo, e que isso é o futuro. Só que, assim, no nosso entendimento, a gente não observa que isso seja o futuro, pelo contrário, é o passado. Antes era assim. Lá na Grécia Antiga, na Roma, a promiscuidade era o que imperava, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que o casamento é um processo evolutivo, ele faz parte da evolução. Agora, hoje, esses modismos acontecem justamente porque o ser humano acaba não as comodidades. As comodidades, as facilidades, porque a vida a dois não é uma vida simples, é uma vida, isso assim, muitos tornam difícil. Eu, particularmente, tenho uma esposa maravilhosa. Né? Fala diferente, você vai ver só. Mas, assim, nós tornamos muitas vezes as coisas muito difíceis. Né? E o divórcio está aí justamente para quando não dá certo, a coisa separar. Então, o Espiritismo é muito claro em relação a isso. Agora, dizer que o poliamor, né, a coisa que vai ser o futuro da humanidade, é para estar retrocedendo. Então, são modismos. E que retrocesso, né? Seria retrocesso isso, né? E esse modismo pega o jovem, né? Pegam aqueles idealistas que acabam não percebendo o equívoco que estão... o equívoco em si, né? Então, hoje... Viver com um parceiro só já é difícil, o povo está procurando mais problema. Mas o problema, Izzy, não o que eles falam desse poliamor, não é o conviver. É você dar uma bicadinha aqui, dar outra bicadinha ali, é o que os jovens chamam de ficar. Né? É uma relação aberta, né? É isso aí. Então você não tem responsabilidade com nada. E o que o Manuel Filomeno de Miranda fala muito, pelo menos que eu entendi nesse prefácio, é a falta de respeito e a falta de responsabilidade que as pessoas estão tendo. Essa palavra você falou aí é chave, responsabilidade, porque hoje o que esses modismos, como você falou que vem, eles vêm, muitas pessoas querem direitos, mas esquecem da responsabilidade. Então, por exemplo, clássico. Eu tenho direito ao meu corpo, então eu não posso fazer o aborto. O corpo é meu. O corpo é meu. Só que se esquece que a gravidez ela é consequência de um ato. É isso aí. E o outro corpo não é seu. Aquele outro corpo que está lá dentro não é seu. A gravidez é consequência de um ato. Então, olha, você tem a liberdade para fazer o ato, que é o sexo. Mas você não quer ter a responsabilidade, que é a consequência desse ato. De assumir, né, a consequência do ato. Isso. E assim, muito bem. Vamos liberar as drogas, porque do jeito que está hoje não funciona. Do jeito que está hoje, essa política realmente é errada, ela não dá jeito. Concordo, a política é totalmente errada. Mas será que liberar é a política correta? Será que nós estamos preparados para isso? Eu não consigo lidar com o problema, então eu tiro o problema da minha frente? Eu não resolvo o problema? Isso aí. É isso que estão tentando fazer. Está jogando o problema para quem faz a situação, né? Então aí não... E aí você Só que isso aí abre um leque de consequências, né?
Exatamente. Só que assim, Querendo mais uma vez o mercado estão querendo financeiro... normalizar as coisas. Oi, vocês falam. Eles estão querendo normalizar assim, as coisas de uma tal maneira que se hoje você para assistir um filme, não tem um filme que não tenha um casal gay, que não tenha uma lésbica, ou que não tenha um trio. Todos os filmes, hoje em dia, eles parecem que querem forçar a gente a aceitar que é normal. A gente deve respeitar. Ô, Isis, isso aí assim, então, vamos imaginar que a gente está retratando a realidade do que já acontece, né? Então ainda tem esse aspecto. Mas a gente está colocando aqui, são questões filosóficas que geram consequências muito mais graves para a sociedade do a questão do simples relacionamento entre duas pessoas. Então, aqui, eu acho mais grave todo filme que você vê tem sempre um consumo de droga como coisa natural. A maconha, todo universitário, o pai fala para o filho, na minha época de faculdade, eu fumei maconha, eu cheirei isso, eu usei sei lá o quê. Então, e para mim, isso eles estão tentando jogar na cabeça da gente que é normal. Droga na vida. Né? É tudo normal. E tem pais que compram para os filhos em casa, para usar em casa. E isso acontece, sabe por quê? Porque quase toda a maioria hoje utiliza, inclusive quem faz as leis. Então, se houver uma lei de liberação, ninguém vai ter que pagar com nada, porque é livre. Não é mais fácil assim? Você fugir da responsabilidade? Exatamente. Então, a questão da responsabilidade, que é o que move nessa nossa discussão aqui. Então, assim, a pessoa está relacionada com A, com B ou com C, isso vai gerar uma questão de responsabilidade. A questão é, estamos preparados para lidar com isso? Nós estamos com a evolução espiritual realmente adequada nesse aspecto? Aqui no nosso último ponto, cargas de pessimismo e violência, e a gente tem essa imagenzinha aqui da fake news, que são pessoas que vocês estão vendo, né? Pessoas mexendo no celular, nos tablets, mas com sangue nas mãos. Eu achei essa imagem interessantíssima porque é, de fato, o que muitas pessoas sentem quando estão nas redes sociais, nos diálogos ou nas discussões. Exatamente. É uma arma. Então, hoje, a gente tem uma arma na mão, os celulares, as redes sociais, são armas, você pode destruir a vida de uma pessoa com um aparelho desse. E realmente isso é muito grave. Não só destruir a vida, né? Você pode ferir o outro com um toque. Só com um toque no celular, você manda uma imagem, uma pequena imagem, é um toque só que você dá, você destrói uma vida, uma família, você leva ao suicídio, você leva a desemprego, você faz uma tortura com um toque e um botão no celular. É complicadíssimo. A possibilidade que nós temos de levantar postagens caluniosas, são as chamadas fake news, né? E replicar, né, passar adiante, a gente ali aumentando o cordão dos caluniadores, porque situações que a gente passa adiante fake news, nós somos também caluniadores. A gente está corroborando com aquilo que a gente está passando. Então, assim, espalhando violência, espalhando mentiras e o pessimismo também, né? Então, isso acho que é muito relevante. E a violência também é algo perigoso, né? Hoje em dia está se voltando à barbárie dos tempos antigos, onde tudo se resolvia na ignorância, na violência, né? Então, é bem perigoso esse processo. Mas também o Manuel Filomeno de Miranda, ele primeiro fala da realidade, né? Faz o raio-x da nossa sociedade, que é mais pura verdade. Mas também ele fala o seguinte, felizmente, a doutrina de Jesus, submetida ao cinismo cultural e comportamental, por que eu grifei essa frase? Porque os seguidores de Jesus hoje estão sendo muito confundidos com apenas um segmento religioso.
que é o segmento hoje dos protestantes, que se dizem evangélicos. E é exatamente aí que a questão do cinismo comportamental e cultural está envolvido, porque não se pratica aquilo que prega. E aqui também vale para os espíritas, para os católicos, para todo mundo. Então, hoje, a doutrina de Jesus, sendo muito vinculada aos falsos profetas, aos seus falsos seguidores, mesmo assim, ela sobrevive com a sua chama de amor e do perdão. Através do quê? Através da solidariedade e do bem. O livro, em algum momento, ele vai citar isso aí, esse cinismo cultural e comportamental, do falso moralismo, que a sociedade hoje, polarizada, a gente tem o extremo do poliamor, que a gente estava falando, e tem o outro extremo da família tradicional, do tradicionalismo, que acabou até se mesclando isso politicamente, né? E tendo aí uma ideologia política hoje, né, bem embasada nisso, sobre a defesa da família, e nada disso que a gente está falando, né, do que é falado nesse cinismo, né, se fala realmente da doutrina de Jesus. Utiliza-se o nome de Jesus, utiliza-se o nome de como é que fala? De valorizar a família, né, a instituição da família e tal, mas, na verdade, tudo que a gente está falando aí tem a ver com esse discurso, né? Ele fala o tempo todo das comodidades que estão lá no prefácio e da necessidade de poder que está lá no prefácio, fala lá do peso, né, de economia, ele cita um outro termo também que está lá no prefácio. Então, o livro, depois ele vai esmiuçar um pouquinho mais isso daí. Eu, pessoalmente, eu acho que Jesus, ultimamente, ele está sendo tratado como um objeto que valoriza, às vezes, certas pessoas, certas religiões. Quando você fala muito de Jesus, todo mundo fica, esse cara é muito bom, é muito isso, é muito aquilo. Só que tem aquela hipocrisia. Você sabe que você falando de Jesus, você pode unir as massas, aquelas massas mais carentes e tal. Então, aí vem o cinismo que ele fala aí. Tudo isso tem que ser analisado, e ele analisou, assim, a priori, uma coisa maravilhosa. Eu achei só essa introdução uma coisa tão bem estruturada que, nossa, me fez ver o que a gente está passando, principalmente por causa da pandemia hoje. A gente está vendo essas hipocrisias todas sendo mostradas assim, a vento livre, gente. Tá uma coisa incrível isso. E o Manuel Filomeno de Milano conseguiu ver isso aí, assim, sem véu nenhum. Muito interessante. Um exemplo desse em uma página e meia lá no Em uma página e meia ele conseguiu fazer isso, né? Um exemplo desse cinismo que a gente está falando aí é aquela coisa que a Alessandra falou, a família tradicional. Está lá o marido, a esposa e os filhos indo para a igreja, o centro espírita tá. Aí o marido vai e bate na esposa, ou trai a esposa trai o marido, ambos espancam seus filhos, né? Então, assim, que família é essa? É a família. Mas vão à igreja. Mas vão à igreja falar de Jesus. Mas não é mesmo? Tá tudo certinho, como tem que ser. Ora, a família que o espiritismo preza, né, que o cristianismo preza, é baseada pelo amor. E aí, se é baseada pelo amor, não pode ter essas falhas, como a gente está colocando, o cinismo que existe dentro desse processo. Então, assim, o Manuel Filomeno diz que, mesmo assim, mesmo a gente vivendo todos esses exemplos, a doutrina de Jesus sobrevive. Sobrevive por quê? Por causa da caridade. Porque é através do exemplo que a gente realmente consegue construir a doutrina de Jesus. E aqui, no outro ponto, a gente diz o seguinte: esses dias alucinados passam porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências que retornam à Terra, portanto, conflitos inomináveis. E a dor trabalha-os, edificando resultados formosos. Então, um período de seleção de ideias. É uma fase de seleção de ideias. Ontem, eu e a Alessandra, a gente estava vendo um seriado onde tinham duas pessoas discutindo, e eram discussões bem atuais, que a gente olhou e assim, poxa, os dois estão certos.
Na nossa opinião. Na nossa opinião, os dois são certos. Só que, na sociedade em geral, os dois são dois pontos conflitantes que a gente vê discutindo aí, todo mundo se matando. E se a gente observasse, não, aquele ponto de vista ali, o cara está certo. O que ele está falando não é mentira. Não é mentira. Mas o que o outro também está falando também não é mentira. Então, essa fase ela gera discussão, gera debate. Só que, infelizmente, a gente não sabe ainda debater. A gente acha que eu divergindo... sabe discutir. A gente acha que, por exemplo, eu estou falando uma coisa aqui, e vocês são obrigados a concordar comigo? Não, vocês podem simplesmente não concordar, e é natural e até saudável que isso aconteça. O divergir de opinião educadamente é que a gente ainda não aprendeu. Exatamente. A sua opinião é essa, eu respeito a sua opinião, minha opinião é essa, eu continuo respeitando a sua. Só que o que o nosso egoísmo faz? Eu quero mudar a sua opinião. Eu quero vencer você na sua ideologia. O orgulho. Então, assim, também é um poder. Também é um poder. Então, assim, nesse momento, a gente está vivendo isso. E o fruto dessa discussão, que na verdade vai ser o aprimoramento da nossa moralidade, a gente, com o tempo, vai aprender a discutir, a debater. E quando nós aprendemos a debater e discutir, nós vamos chegar à conclusão que, às vezes, não é que os dois estão certos, os dois estão errados. E que daqueles dois errados ali vai sair uma verdade. Então, quando começarmos a trabalharmos juntos e enxergarmos todos os pontos de vista de uma forma igualitária. O texto ali fala em seleção de ideias, né? Aí me veio à mente assim, aquela chuva, aquela tempestade de ideias, de conceitos, de filosofias, de ideologias que a gente hoje, né, parece que tem uma descarga assim, na nossa cabeça. E aí a sociedade como um todo vai eleger, tomar suas decisões, né? De qual caminho, qual ideologia que vai seguir. E não posso falar que são... Tá dando spoiler aqui. Vamos fazer spoiler. Sério. Não dá spoiler do livro. Vamos continuar aqui. Vai apanhar, hein? A gente vai querer estudar o livro sozinho. Não tem spoiler, não. Bom. E aí também tem os desafios do espiritismo, que ele também aponta. Após submetidos ao bisturi da negação, os fenômenos do espiritismo venceram a incredulidade tradicional e histórica, ensejando a filosofia otimista pela reencarnação, ao prazer sem jaças, prazer sem defeito, aquele prazer, não é aquele prazer que a gente estava falando do início, não. É o prazer verdadeiro, saudável. E ao aprimoramento das aspirações de alto significado. Ou seja, eu não vou ter mais as aspirações medíocres, mas eu vou ter aspirações significativas, aspirações elevadas. E o espiritismo está aí para isso. Porque a reencarnação ela é um fator de motivação gigantesco para aquele indivíduo que muitas vezes passa por uma vida muito espremido, passando por problemas muito complexos. Então, a reencarnação ela é um fator muito motivacional nesse aspecto aí. A religião espírita, tomando as mãos do seu adepto, ajuda-o a sair do labirinto de si mesmo e apontando-lhe a imortalidade em triunfo após a transitoriedade do corpo carnal. Outro dia eu estava vendo uma palestra da Anete Guimarães e ela estava falando exatamente sobre isso. O que é o espírita? Nós, os espíritas, gostamos de dizer quem é e quem não é espírita. A gente gosta muito, fulano é espírita, aquele lá é espírita de verdade. Oxe, aquele lá é espírita. Mas será que a gente tem condições de realmente definir, né, e batizar alguém como espírita? Hoje, quem é o espírita? O espírita é aquele indivíduo que estuda o espiritismo. Agora, aquele indivíduo que estuda o espiritismo, ele precisa estar vinculado a um centro espírita? Precisa estar vinculado a uma federação? Não. Ele tem que ficar distribuindo sopa nas ruas? Não. O que Allan Kardec diz sobre o verdadeiro espírita? A gente já sabe, né? Conhece. E se esforça a melhorar, né? Que domina as suas mais inclinações.
E aí é exatamente isso que o Manuel Filomeno de Miranda fala. Olha, o espiritismo, ele é um fator auxiliador. Você pega o espiritismo e não usa nos outros. A gente quer pegar o espiritismo e usar nos outros, né? Então, o espiritismo é muito bom para você. Só que a gente tem que pegar o espiritismo e usar na gente. Tem que pegar o espiritismo e fazer com que o espiritismo modifique aquilo que está errado em nós. Porque a gente tem coisa de errado. Se a gente procurar, a gente vai achar coisas de errado. Não precisa nem procurar, vai ver sem procurar. Você procura muito a fundo, não. Não procura Só muito a que fundo. vocês são perfeitos, eu não preciso Dá procurar até medo de pensar em procurar. Se procurar, acha muito, acha tudo. Aí a gente cai em depressão. Então, é exatamente isso. O espiritismo, ele não está aqui, vamos divulgar o espiritismo, porque ele vai e nós vamos conquistar a humanidade. Não é isso, não é assim. Não, pique o cérebro não, hein, gente? O espiritismo, ele é uma filosofia, e por assim ser uma filosofia, os seus adeptos precisam praticar essa filosofia. E aí onde está o X da questão. Nós, enquanto espíritas, muitas vezes não praticamos. No nosso modo de viver, no nosso modus operandi, a gente Modo de vivendi, né? Operandi não. Modo de vivendi. Operandi. No nosso modo de vivendi, a gente não consegue viver como um espírita. Tipo, às vezes, ou muitas vezes, a gente não consegue agir como um espírita verdadeiro. E esse é o ponto. E agora, por fim, no final, fala sobre a pandemia. O que é a pandemia, né? O que o Manuel fala nesse prefácio sobre a pandemia? Estamos no início das grandes transformações. Quer dizer que até agora não aconteceu transformação, tá, gente? No início das grandes transformações. E fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano. No pedestal de suas ilusões, ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Então, vejam bem esses pontos grifados. Eu não posso falar assim da spoiler. Esse ponto, fragilidade do ser humano, é um vírus, um ser microscópico, mostrou como nós somos frágeis. Como nós somos frágeis. E isso é um tapa no nosso orgulho. E um outro ponto, que aqui é a cura, ou seja, a solução, a gente vai estar vivendo nessa situação enquanto o amor e a solidariedade não forem bandeiras de nós. Então, e eu vou falar de uma maneira sem dar spoiler. Essa necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência, ele está falando exatamente das responsabilidades, dos cuidados que cada um precisarão ter para conseguir controlar a transmissão do vírus. Acho que os primeiros capítulos ele já vai pegar e falar sobre isso. Então, essa necessidade do amor e da solidariedade, a gente associa logo a caridade, aquela caridade que a gente pensa logo em visitar instituições, e dar o ombro amigo. Não, ele não está falando só disso. Não, dá um dinheirinho ao filho. Ele vai falar principalmente sobre a falta de responsabilidade das autoridades políticas e vai falar sobre a falta de responsabilidade da sociedade, sobre a resistência ele usa até um termo, atitudes negligentes, né, que fala em relação ao distanciamento social. É isso que ele fala desse amor aí, que ele está falando de solidariedade, é nesse ponto. É que, na realidade, Alessandra, olha só, não é só eu, né? É só você, né? Não é nem só eu. Que é aquilo. Se eu pego, eu posso transmitir para N número de pessoas. E aí está a responsabilidade. Quando a gente toma as medidas sanitárias corretas, né?
que é o uso da máscara, é evitar sair quando poderia não ter saído, ficar o mais em casa possível, não aglomerar. A gente que está abrindo mão de estar junto na casa espírita, né, porque lá vai aglomerar, não adianta, mesmo que seja agendado, você está no mesmo ambiente, você vai transmitir. Então, assim, são cuidados, são renúncias que a gente precisa fazer em prol do amor ao próximo. É isso que ele está falando aí. E, mais uma vez, o nosso egoísmo teria que ceder para que isso acontecesse. Nosso orgulho. Eu deixar de... por que eu tenho que entrar, tenho que botar máscara? Isso me incomoda. Não. Você pode ser a pessoa mais saudável do mundo, mas aquele irmão ali, ele não é. Então, você precisa fazer isso em prol daquele irmão. Então, assim, é exatamente esse ponto da solidariedade que o vírus, a pandemia, está fazendo com que a gente faça uma reflexão a esse respeito. Tá? Agora que a gente acabou os slides e vocês podem... Eu posso dizer que esse livro é sensacional. Vale muito a pena, ir até o fim. Só pelo prefácio já dá para a gente sentir, né? É porque, assim, a gente está aqui vivendo, né, no mundo físico aqui, a gente vem acompanhando tudo que está acontecendo no mundo e tal, mas esse livro vem contar para a gente o que está acontecendo no mundo espiritual. O que está acontecendo? A gente tem um delay só de 1 ano dessas informações aí. Isso aí que está no livro é de 1 ano atrás. Agosto é recente, 2020. entendeu? E é muito interessante a gente saber o que está se passando no mundo espiritual. Não só sobre a questão da Covid, que o livro trata, como está o panorama da Covid no mundo espiritual, mas também sobre a transição planetária. A Covid nisso tudo e a transição planetária, quais preparativos estão sendo feitos. É incrível. E aquela história assim, estão chegados os tempos, estão chegando, está chegando. Não, já chegou. A gente já está em franca mudança, franca transição planetária. E ele ainda fala um pouco sobre o futuro. Então, é bem legal. Eu gostei muito. Bom, gente, agora vocês podem falar aí, porque a gente parou os seus slides, o que vocês leram, o que vocês acharam, o que vocês podem acrescentar, comentar. Manda ver aí. Risete não, porque Risete fala demais. Tá vendo que eu tô quieta, não cutuca, hein? Fala aí. É incrível como, assim, a situação chega para cada pessoa diferente, né? A gente, né, que a gente está mantendo o distanciamento social, está fazendo tudo direitinho, a gente tem essa visão, a gente que é espírita também tem essa visão, né, de que está tendo uma mudança no mundo, né, uma mudança espiritual, a gente vê de um jeito. E tem muita gente que está vendo isso como assim, o mundo vai acabar, então tem que viver tudo de uma vez, sabe? Eu estou vendo pessoas que estão assim, com a mente assim, não, eu tenho que ir para a balada, eu tenho que viver, porque qualquer hora esse vírus vai me pegar, eu vou morrer, não vivi nada, sabe? É uma coisa de louco, como assim, a mente das pessoas são muito diferentes, cada um vê de uma perspectiva, né? E é muito difícil, gente. Eu não tenho familiar assim, de adolescente até idoso. E assim, é muito complicado você explicar para um adolescente que está começando, né, a vida agora, sair, se divertir, que ainda ele vai ter tempo, mas tem que esperar agora. Isis, a tua fala aí me lembrou lá daquela frase no início, do cinismo cultural e comportamental, lá, daquele, né, do trechinho que a gente leu, e a reação, né, das pessoas, o ponto de vista, né, você está falando porque cada um passa na cabeça de cada um, uns querem, vou lembrar, eu vou morrer, tem que viver tudo, o outro lá se resguardando, e também a gente, pelo menos assim, eu não pude parar de atender, né? Há uma fala, digo, até muito comum dentro do público, né, protestante mesmo, de que, olha, quem vai morrer, Deus já sabe quem vai. Então, quem carta marcada, vai morrer, não adianta usar máscara, ou quem tem que ir para a igreja mesmo, tem que aglomerar, não tem problema, a gente está ali louvando. E muitos pacientes vêm falar isso comigo.
E aí eu descasco. Tenho oportunidade de falar sobre a vacina, sim, né, da importância dela para a sociedade, para cada um. E um pouco dessa... Você vê que, então, assim, tem tanto as pessoas que estão se preservando, pensando na própria família, no outro, tem pessoas que estão querendo viver a vida adoidado, também tem pessoas que estão com um discurso de fundo religioso que não condiz com o discurso do mestre de amor ao próximo. Não condiz. Então, essa história, a gente sabe que ninguém desencarna no momento errado, mas a gente pode sim antecipar a desencarnação por falta de responsabilidade, mas eu não posso fazer spoiler. Então, assim, essa história de só vou desencarnar se eu realmente tiver que desencarnar com a Covid, né? Assim, tá programado eu morrer pela Covid. Não é bem assim. Então, assim, nossa responsabilidade ela é decisiva nesse desfecho da desencarnação, inclusive, durante a pandemia. Então, olha só, sabe o que eu acredito muito também? Realmente, eu não sou adepta desse discurso que, se tem que morrer de Covid, vai morrer mesmo. Mas eu sou adepta ao discurso seguinte: eu me preveni, eu faço tudo, e eu morri de Covid, ou sei lá, morri de qualquer coisa nesse período, que todo mundo está direcionando todos os desencarnes agora ao Covid. Mas todo mundo tem aquela programação, né? Todo mundo tem aquela programação. Se eu tiver que desencarnar agora, de Covid, ou de câncer, ou de topada, ou de tiro, ou facada, eu vou desencarnar agora, tá? Só que eu estou me precavendo, tá? E eu garanto que a espiritualidade vê essas coisas. Tá? Fulano tem que desencarnar, fazer o quê? A gente não pode deixar que ela fique, porque já terminou o período dele, mas não é por isso que eu vou começar a sair para lá, para cá. Essa hora, eu podendo estar em casa, o que eu vou fazer na rua hoje? Nunca fui. Só porque está em distanciamento social, eu vou para a rua agora, porque eu gosto. Não, eu não gosto. Olha, eu já atendi pessoas mas que... a maioria só de uma pressão, agora sai. Para você não ir para a praia, você nem gosta de praia. Não gosta, nunca gostou de praia. Mas, por que estão fechando as praias? Eu queria tanto ir à praia. Nunca ia, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Nunca gostou de ir ao shopping. Agora, não sei por que os shoppings estão fechados. Oh, meu Deus, porque eu nunca vou ao shopping. Por que eu vou querer ir ao shopping agora? É para contrariar. Entendeu? É o povo Nós somos mal criados. Gente, vamos lá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Everaldo, fala aí, tá quietinho, Everaldo. Neia, Tati, João. Querem falar alguma coisa? Só escutando. Só escutando. Tem mais o não? Everaldo tá com a cara de mal. Normal. Esse bigodinho, Você conhece outra cara dele? Eu só conheço essa. Não, eu não conheço. Esse bigodinho com a banhaquinha. Aquele padre que apareceu marombado essa semana. O Reginaldo Rossi? Não, Isso. Sei que é Rossi. Marcelo Rossi. Ele apareceu marombado? O Everaldo tá aparecendo. Everaldo está fazendo... Neia tá dando castigo nele, né? Como é que fala? Academia, musculação. Não, está em casa na quarentena. Na quarentena, no isolamento, só na barra lá. Tô pegando do pó do Everaldo agora. Eu acho que é a Neia que tá botando ele para limpar os móveis, entendeu? Olha só, vocês notaram que ele não está achando um pingo de graça, não está? Notaram, né? Mas eu tô, ué. Vocês notaram, ele não está rindo, Eu posso fazer a pergunta, Alessandro? Sim, pode. Pode. Que medo. Você falou com a Alessandra, mas eu respondi. Da reunião? Oi, desculpa, não escutei. Fala de novo. Vou falar de novo. Qual o propósito da reunião? O estudo do livro. Então, a gente já discutiu tudo. É
isso aí, tá bom, A gente obrigado. já discutiu, agora a gente está descontraindo. A gente precisa ter esse convívio social com distanciamento, né? Nós somos seres humanos. Tô sentindo Ele não, tanta ele é falta, gay. gente. Continuo divertida. Eu tô Aumentei a idade, aumentei o peso, mas continuo continuo divertida. Lá e contrariar, e aí ele vai e rebate. Eu tô sentindo falta disso, gente. Eu também tô. Por quê? Tem ninguém que vai me contrariar, não? Eu, hein? Vai tomar banho. Se tem graça isso aqui, não. Ah, vai ter que ter um espírito que vem aqui para me contrariar agora? Ô, Ah, Tati, já até falei que você tá parecendo o Léo. Tati, você tá quietinha aí, Tati? Pra ver se estimulava. Tô só ouvindo. Tá só ouvindo, né? Ele mudou, olha só, ele já está pronto para a ascensão. Peraí, deixa eu falar assim, tem gente que tá aqui escondidinho, mas ele falador. Paulo, Eu tô vendo aqui, ele tá escutando só. Paulo Henrique. Ele está escondido. tá Ele tá escondido, mas tá o PH ali, ó. Olha lá, Ele está escondido. É porque eu tô no trabalho. É porque eu tô no trabalho. Não pode falar. tá burlando as leis. Ah, tá. Bom, gente, olha só. Eu vou daqui a pouco divulgar para vocês o próximo capítulo. Vocês vão ter uma semana aí agora para ler o capítulo. Você deu um diazinho só pra gente, né? Mas era o Fiquei prefácio. curiosa, eu baixei o livro e vou ler tudo. O capítulo agora é um pouquinho maior, né? Então, vai dar para a gente ler com calma. Se vocês quiserem trazer apontamentos, coisas escritas, qualquer coisinha, podem trazer, gente. Um estudo de um livro, um estudo de grupo, cada um trazendo a sua contribuição, é muito bom. E também depois eu vou compartilhar o link lá no canal do YouTube, para quem puder depois assistir as nossas conversas. E eu vou pedir agora para a gente fazer a nossa Mas prece. corta a parte da Deixa eu fazer uma brincadeira. pergunta. O estudo vai ser só aos sábados só? Vai ter na quarta, não? Não, vai ser aos sábados. Vai ser aos sábados às 17 horas. O Alessandro, ele está absurdamente assoberbado na réplica. Eu também, e agora eu também já estou descendo para trabalhar. Eu estou dando aula online e presencial ao mesmo tempo, né? Me dividindo dentro da escola. Entendeu? E aí, assim, só tem mesmo o sábado. Dia de semana fica bem complicado, tanto para mim, quanto acho que para todo mundo também. Eu também chego aqui 8 horas da noite, quando eu... Mesmo que a gente fosse voltar presencial agora, por exemplo, nem eu nem ele iríamos conseguir nenhum outro dia da semana. Só no sábado mesmo. Só dia de sábado. Ok. A situação mudou bastante. Mas vamos fazer a nossa prece final, aproveitar e fazer a prece pelos irmãozinhos que estão passando por necessidade, não só porque estão enfermos, os irmãos desencarnados, os irmãos que estão passando fome, a nossa irmã Josete está se recuperando, né? Vamos fazer prece pelos nossos irmãos e queria saber quem poderia fazer essa prece. A gente podia pedir a Selma. Aí, Selma. Das preces da Selma. Fala aí. Eu estava ouvindo Preceira oficial do Allan Quanta Kardec. Luz. Eu estava ouvindo aquela música Quanta Luz e eu estava ouvindo a voz da Selma. Cuidado, hein, Selma? Olha que você já pode estar ascendendo. Eu gosto. Quando ela cantava lá no centro, sei lá, é diferente. É aquela vozinha aguda, né? Não, a voz dela é suave, ela relaxa. Eu também tenho sentido falta das músicas espíritas e vou dizer muito sinceramente, na correria da semana não dá, não. Por que a gente não inicia sempre o estudo colocando uma música no slide que a gente possa, né, acompanhar, relembrar as coisas que a gente gosta? É mesmo, né? Legal. Boa Bom ideia. início no final, né? No final, Legal, gostei. no final. Gostei. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, pedindo a paz, a harmonia para toda a humanidade. Para olhar nossos irmãozinhos nos hospitais, em casa, na rua, os que estão necessitados do seu prato de comida. Jesus vem saciar sua fome, Senhor. Abençoai a nós todos, Jesus. Que tenhamos a paz e a harmonia nos nossos lares,
em todos os lugares, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento. Que a tua paz, Senhor, e a tua luz nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Feliz Páscoa para vocês. Que Jesus renasça nos lares de todos nós.